Continuando o quinto capítulo, hoje nós vamos estar fazendo o segundo vídeo. O título do quinto capítulo é Meu Combate de Fé Pessoal e o subtítulo O Segredo da Fé. Este é o segredo da fé, dizer continuamente o que Deus disse. Assim, durante 2 anos e meio, estudei a palavra de Deus e fiz minha lista de confissões. Muitas pessoas querem saber por que isso não dá certo para elas, quando, na verdade, elas não meditam na palavra e não ousam dizer nada contrário ao conhecimento dos seus sentidos. Elas não ousariam dizer: o meu Deus supriu todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus, quando estão devendo aluguel e não têm dinheiro para pagá-lo. O conhecimento dos sentidos diria que isso seria mentir. Mas como você pode mentir quando você está dizendo a verdade? A palavra de Deus é a verdade. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4:19. O Senhor falou comigo sobre fazer um jejum da palavra por 2 semanas. Eu não lia nada a não ser a palavra de Deus ou algo que dissesse a respeito à palavra. Eu não assisti à televisão, nem mesmo o noticiário por 2 semanas. Eu estava tão empolgado com a palavra no fim dessas 2 semanas que desde então eu realmente não me importei em ler um jornal ou em assistir à TV. Iniciei um processo de treinar o meu espírito com a palavra de Deus. Um dia, quando eu estava confessando, o diabo foge de mim porque eu resisto a ele em nome de Jesus. De repente, percebi que a unção de Deus estava se erguendo dentro de mim. Meu espírito havia recebido e agora ela estava se manifestando em mim. Em um instante, eu soube que o diabo estava fugindo de mim e as minhas palavras assumiram autoridade. As palavras de Deus estão cheias de fé e é assim que a fé vem. Ela não vem quando estamos assistindo a um filme de sucesso, mas ela vem pela palavra de Deus. Você precisa compreender que o processo de treinar o espírito humano não acontece da noite para o dia. Eu não disse essas coisas num dia e fiquei cheio de fé no dia seguinte. Foi um processo de arrancar as ervas daninhas da tradição religiosa da palavra. Subtítulo: Treinando o espírito humano. A tradição diz: se você se sente doente, você não está curado, mas eu escolho a palavra. A tradição diz: se você orar e a coisa parecer piorar, continue bombardeando as portas do céu. Mas a palavra diz: quando vocês orarem, acreditem que receberam e receberão. Então, eu buscava na palavra para ver o que ela dizia sobre isso. Depois, eu orava o que a palavra diz. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades. A oração se tornou uma experiência desafiadora de esquecer as circunstâncias. Era empolgante confessar: eu tenho abundância e não falta, quando a falta era muito aparente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, quando havia falta por todo lado. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, quando parecia que tudo o que acontecia estava trabalhando contra mim e prosperando muito bem. Certa manhã, enquanto eu estava confessando a palavra, parei e disse: Senhor, tu sabes que eu não creio que tudo isso que eu estou dizendo é verdade em mim. Abre parêntese. Era aquela tradição que estava fazendo com que eu sentisse que estava mentindo. Fecha parêntese. Eu sabia que a Bíblia era verdade e que aquilo estava na Bíblia. O Senhor disse: tudo bem, filho. Apenas continue dizendo o que a palavra diz até que isso se torne parte de você. Então isso será verdade em você. Então, continuei confessando: tenho abundância e não tenho falta. O meu Deus supre todas as minhas necessidades, até que isso foi se formado no meu espírito e se tornou parte de mim. Então percebi que eu havia acessado uma dimensão de fé que eu nunca soube que existia. Subtítulo: Uma nova dimensão de fé.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Agora eu podia fazer essas afirmações com plena certeza de que Deus honraria sua palavra. Era uma sensação estranha dentro de mim. No meu espírito, eu sabia que tinha abundância, mas eu podia ver claramente com os olhos naturais que isso não havia se manifestado ainda. Eu havia orado e pedido ao Pai mais algumas terras. Eu disse: não sei onde há terras disponíveis, mas sei que tu sabes, e eu te peço em nome de Jesus que faças com que elas venham a mim. Eu vejo na tua palavra onde tu disseste que os anjos eram espíritos ministradores enviados para ministrar aos que são herdeiros da salvação. Portanto, eu digo que o espírito ministrador começará a trabalhar e a fazer com que as terras venham a mim em nome de Jesus. Eu estava empolgado com a oração positiva. Então fiz essa oração e nunca mais orei sobre isso. Comecei a louvar a Deus pela resposta. Cerca de 2 semanas havia se passado e eu realmente não havia sequer pensado no assunto. Eu havia considerado que aquilo que havia sido feito quando orei. Naquela manhã, o telefone tocou. Quando atendi, a pessoa me disse quem era e acrescentou: vamos vender a nossa fazenda. Gostaria de comprá-la? Aquilo me pegou de surpresa, porque eu sabia que muitas pessoas haviam tentado comprar pequenos lotes deles sem sucesso. Sei que gaguejei, mas finalmente disse: sim, eu gostaria. Marquei o encontro com eles naquela noite. Quando desliguei o telefone, minha esposa perguntou: o que você vai fazer? Vou comprar a fazenda, respondi. Ela deu meio sorriso e perguntou: o que você vai usar como dinheiro? A próxima frase veio direto do meu espírito: dinheiro não é problema. Fiquei parado ali, de olhos arregalados, diante do que eu havia dito. Aquilo havia saído do meu espírito, porque minha mente sabia que eu não tinha dinheiro algum. Mas o meu espírito estava programado para a abundância. Minha filha mais velha estava conosco nesse momento. Então todos nós demos as mãos, concordamos e dizemos com a nossa boca: a fazenda é nossa, em nome de Jesus. O dia seguinte provou ser muito desafiador para aquela declaração de fé, mas não a negaríamos. Eu quis fazer isso às vezes com muita força, mas eu fechava a boca e não dizia nada. É aqui que o combate da fé é perdido muitas vezes, apenas 1 centímetro abaixo do nariz, na boca. Em uma dessas horas desafiadoras, eu estava dirigindo para casa e as circunstâncias externas pareciam indicar que a fazenda iria para outra pessoa. Eu estava orando no Espírito, abre parênteses, em línguas, fecha parênteses, e o Espírito de Deus falou dentro de mim e disse: vá falar para a montanha. Eu sabia que era a montanha, outro homem que estava fazendo uma oferta pela fazenda. Eu não sabia o que dizer, mas confessei: o Espírito da verdade permanece em mim e me ensina todas as coisas, e eu tenho a mente de Cristo. Falei com o homem e ele disse: na verdade, eu não preciso da fazenda. Se você a quer, retirarei a minha oferta. Ele retirou a oferta e a montanha foi removida. A fazenda era nossa. Obrigado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.